Olá a todos! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nesta história, acompanharemos uma história de enganos e manipulações. Convido todos a juntos acompanharmos essa emocionante história até o final. Sofia, uma mulher forte de meia-idade, está sentada no sofá, visivelmente abalada. O ambiente está tenso. Ela recebe uma ligação. A sala está mergulhada em uma atmosfera pesada, onde o silêncio é interrompido apenas pelo suave tic-tac de um relógio. Sofia, com os olhos marejados e as mãos trêmulas, segura uma carta. A luz fraca da luminária destaca a dor em seu rosto. A carta, agora manchada de lágrimas, é a prova irrefutável da traição que ela nunca imaginou. As palavras escritas ali, a confissão cruel de André, ecoam em sua mente como um eco implacável. Sofia respira fundo, tentando conter as lágrimas que ameaçam cair. Seu olhar vaga pela sala, fixando-se em fotos de momentos felizes, agora manchadas pela traição. Uma onda de choque percorre seu corpo, misturada com uma angústia profunda. Ela levanta, caminhando lentamente pela sala, como se estivesse em um transe. Seus passos ecoam no chão de madeira, cada um marcando o ritmo de sua dor. Ela para em frente à janela, olhando para a noite escura lá fora, tentando encontrar alguma resposta no vazio. O telefone toca, quebrando o silêncio sepulcral. Sofia hesita por um momento, antes de atender com um suspiro. A voz de Lúcia, sua amiga de longa data, traz um raio de esperança. Sofia? Estou indo aí. Não fique sozinha agora. As palavras de Lúcia são um bálsamo para a alma ferida de Sofia. Ela agradece com a voz embargada e desliga, sentindo um pouco de conforto na perspectiva da companhia de uma amiga verdadeira. Sofia, sussurrando para si mesma. Eu vou superar isso. Vou encontrar minha força. Ela volta ao sofá e pega a carta, olhando para ela com determinação. É o ponto de partida para uma jornada de autodescoberta e renovação, uma prova de que, mesmo na mais profunda escuridão, a luz da resiliência pode brilhar. Lúcia chega e conforta a amiga. Após algumas horas, Lúcia vai embora deixando Sofia com seus pensamentos. Horas se passam e Sofia, mais tranquila, liga para seu marido André e o confronta sobre o caso. Ele diz que é melhor conversarem pessoalmente e que logo chegará em casa. Ela, devastada, desliga o celular e permanece sozinha com seus tristes pensamentos. A manhã traz consigo uma luz pálida que inunda a cozinha. Sofia está de pé, diante da pia, com os olhos cansados e o coração pesado. O som de passos se aproxima, anunciando a chegada de André. Ele entra na cozinha, evitando o olhar de Sofia. O ambiente está carregado de tensão. O silêncio é ensurdecedor, mas Sofia sabe que precisa enfrentar a verdade. Sofia, com a voz firme, mas com uma pitada de tristeza, precisamos conversar. André suspira, sentindo o peso das palavras. Ele se vira para encarar Sofia, o rosto marcado por uma mistura de culpa e desconforto. André, evitando olhar nos olhos dela. Sofia, eu não sei por onde começar. Sofia, com a determinação crescendo, comece dizendo a verdade, André. Por favor. Ele engole em seco, reunindo coragem para falar. André, olhando nos olhos dela com sinceridade. Sofia, eu cometi um erro terrível. Me envolvi com outra pessoa. Não há desculpas para o que fiz. As palavras de André caem sobre Sofia como uma onda gelada, mas ela se mantém firme, determinada a ouvir tudo. Sofia, com os olhos cheios de lágrimas, mas com a voz controlada. E você está indo embora? André assente, a tristeza pesando em seus ombros. André, sim, eu não posso pedir para você me perdoar, Sofia. Eu não mereço. Sofia respirou fundo, tomando um momento para absorver a magnitude da traição. Ela finalmente se vira para a mesa, pegando um envelope selado. Sofia, estendendo o envelope para André. Aqui está o divórcio. Assine. Não quero prolongar isso mais do que o necessário. André pega o envelope, sentindo o peso de sua própria culpa. Ele agradece com a voz trêmula, sem conseguir encarar o olhar magoado de Sofia. A cena termina com Sofia observando a assinatura do fim de uma era.
O que uma vez foi um lar agora é um cenário de despedida, marcado pela traição e pela dor, mas também pelo primeiro passo em direção à sua própria libertação e renovação. O tempo passa. Sofia tentando se reerguer da dor e da perda causados pela traição do marido, porém Sofia tem outra decepção, descobre evidências de que seus sogros, Carolina e Ricardo, estavam envolvidos no esquema. Eles tentaram esconder seu envolvimento na traição, que não foi apenas emocional, foi também financeira. Sofia sente muita raiva e resolve ir para seu escritório. O escritório de Sofia é um santuário de serenidade, repleto de estantes de livros e uma escrivaninha meticulosamente organizada. Enquanto a luz do sol dança pelas cortinas, ela está absorta em seus próprios pensamentos, examinando documentos com uma expressão determinada. Fotos de momentos felizes com a família se destacam nas prateleiras, agora tingidas de um amargor inesperado. A cada linha de números e transações, a perplexidade de Sofia cresce. Ela segura os documentos com as mãos trêmulas, incapaz de acreditar no que está diante de seus olhos. A traição de André já era uma ferida profunda, mas agora a cumplicidade de seus próprios sogros acrescenta uma dimensão de traição que ela nunca poderia ter imaginado. Sofia se ergue de sua cadeira, levando consigo os papéis, e caminha até a janela. O sol ilumina o papel amassado e os traços de lágrimas que mancham os documentos. Ela olha para o horizonte, como se buscasse respostas nos céus. Sofia tem um sussurro carregado de dor, como puderam fazer isso? A sala parece conter a respiração coletiva de todos os momentos felizes que foram agora manchados pela traição. Ela fecha a porta do escritório, isolando-se do resto do mundo, e se vira para as fotografias na estante, seus olhos agora inundados de lágrimas. Sofia, com voz vacilante, vocês também sabiam. A raiva começa a borbulhar dentro dela, uma fúria ardente alimentada pela traição dupla. Ela pega o celular e busca o contato de Lúcia, sua amiga confiável. Lúcia, através do telefone, preocupada, Sofia, como você está? Sofia, com voz firme, mas carregada de emoção, preciso da sua ajuda, Lúcia. Descobri algo, e algo além da traição de André. Sofia compartilha os detalhes chocantes com Lúcia, que escuta em silêncio, também atordoada com a magnitude da traição. Lúcia, com determinação. Sofia, nós vamos enfrentar isso juntas. Não vamos deixar que eles saiam impunes. A união de forças entre Sofia e Lúcia é selada com uma promessa silenciosa, e eles não apenas buscarão justiça, mas também encontrarão uma forma de curar as feridas profundas que a traição causou em seu coração. A cena termina com as duas amigas começando a traçar um plano meticuloso para enfrentar essa batalha. Sofia continua encontrando conforto em sua melhor amiga, Lúcia, que a encoraja a lutar pelo que é dela e acreditar em sua própria força. No outro dia, sentada em um parque que está envolto em uma atmosfera tranquila, com os raios do sol filtrando através das folhas das árvores, Sofia está sentada em um banco, olhando para o lago sereno à sua frente. Seus olhos refletem uma mistura de tristeza e determinação, enquanto ela tenta processar o turbilhão de emoções que a assola. Lúcia senta-se ao seu lado oferecendo um sorriso encorajador. Ela percebe a luta que Sofia enfrenta em seu interior. Lúcia gentilmente fala, Sofia, sei que isso é difícil, mas você é muito mais forte do que imagina. Sofia, com um suspiro profundo, responde, e às vezes, parece que estou à beira de um abismo, Lúcia. Não sei como vou superar isso. Lúcia coloca a mão no ombro de Sofia, transmitindo solidariedade e diz à amiga é normal sentir-se assim. E que Sofia não está sozinha. Elas estão juntas nessa. Elas ficam em silêncio por um momento, observando os pássaros que voam sobre o lago. A brisa suave acaricia seus rostos, trazendo um leve conforto. Sofia, após um momento, determinada, eu não posso deixar que essa traição me defina, Lúcia. Preciso encontrar minha força interior. Lúcia sorri, admirando a resiliência de sua amiga. Isso mesmo, amiga, responde Lúcia. A força está dentro de você, pronta para ser descoberta e utilizada. Elas se levantam do banco, prontas para enfrentar o mundo com determinação renovada. O parque, com sua serenidade eterna, testemunha o início de uma jornada de autodescoberta e superação.
Sofia e Lúcia caminham juntas pelo parque, prontas para enfrentar o desafio que se apresenta diante delas, sabendo que tem uma outra para apoiar e fortalecer. Sofia e Lúcia elaboram um plano para confrontar André, Carolina e Ricardo, e recuperar o que é seu. A sala de estar de Sofia está banhada em uma suave luz amarela. Ela e Lúcia estão sentadas no sofá, cercadas por papéis e documentos espalhados. Mapas e anotações estratégicas cobrem a mesa de centro, indicando um plano meticulosamente elaborado. Sofia fala com determinação: precisamos agir com precisão, Lúcia. Não podemos dar margem para erros. Você está certa, Sofia. Concorda, Lúcia. Vamos começar com a evidência que temos. Vamos reunir tudo em um dossiê. Por dias elas trabalham em conjunto, organizando os documentos, anotando detalhes importantes e compilando a evidência que irá sustentar sua busca por justiça. Cada movimento é feito com uma precisão quase militar, uma prova da determinação que arde dentro delas. Sofia fica em silêncio, pensativa e indaga: e quanto aos advogados? Precisamos de alguém que entenda a complexidade deste caso. Conheço um advogado especializado em casos como o seu. Ele é renomado por sua integridade e expertise. Responde Lúcia. Elas continuam a traçar cada passo do plano, considerando todas as possibilidades e antecipando os obstáculos que podem encontrar. Cada detalhe é cuidadosamente ponderado. Sofia, olhando para Lúcia com gratidão, diz: Lúcia, não sei o que faria sem você ao meu lado. Estamos juntas nisso. Sofia. Responde Lúcia sorrindo. Vamos superar cada desafio, uma etapa de cada vez. A determinação no olhar delas é palpável. Elas sabem que a estrada à frente não será fácil, mas estão preparadas para enfrentar qualquer obstáculo que se interpuser em seu caminho. A cena termina com Sofia e Lúcia finalizando os detalhes do plano, prontas para começar a batalha pela justiça e pela recuperação do que é de direito de Sofia. Um mês se passou. Chega o dia do reencontro e do confronto com aqueles que ela considerava o amor de sua vida e sua família, os traidores. A sala, agora cheia de propósito, é um reflexo da força interior que as impulsiona. Agora Sofia enfrenta sua família e exige justiça. Há uma intensa discussão e revelações surpreendentes vêm à tona. A casa está impregnada de tensão. Sofia está de pé, na sala de estar, esperando com uma expressão determinada. À medida que o relógio marca os minutos, o som de passos se aproxima, indicando a chegada de André, Carolina e Ricardo. A porta se abre, revelando os três. O semblante de André exibe uma mistura de culpa e desconforto. Carolina e Ricardo parecem tensos, conscientes da seriedade da situação. Sofia, com voz firme, pede que se sentem. Precisamos conversar, diz determinada aos seus convidados. Eles obedecem, todos evitando o olhar de Sofia. O silêncio paira no ar, pesado como uma nuvem carregada de eletricidade. Sofia, encarando cada um deles, pergunta calmamente, mas firme: vocês traíram não apenas a minha confiança, mas também a integridade de uma família. Como puderam fazer isso? A pergunta de Sofia ecoa na sala, preenchendo o espaço com um peso indescritível. O olhar de André finalmente encontra o dela, os olhos cheios de arrependimento. André, com a voz trêmula, diz: Sofia, eu. Sofia, interrompendo, com firmeza: não. Não quero ouvir suas desculpas. Isso vai além de você, André. Carolina e Ricardo trocam olhares nervosos, cientes de que a máscara de falsa inocência caiu. Sofia continua: vocês também sabiam. Vocês o ajudaram a trair não apenas a mim, mas a própria ideia de família. Carolina, com uma mistura de remorso e desculpas vazias: Sofia, nós. Sofia, cortando, com uma raiva contida: não. Não quero ouvir suas justificativas. O que fizeram é imperdoável. A sala parece vibrar com a intensidade da confrontação. Cada palavra pronunciada é uma pedra no alicerce de uma confiança outrora inabalável. Vocês irão pagar pelas escolhas que fizeram. A justiça prevalecerá. Meu advogado entrará em contato com vocês. Sofia, levanta-se de sua cadeira,
deixando para trás a sala carregada de traição juntamente com a família que a traiu. André e seus pais ficam boquiabertos, perdidos, desolados sem saber o que fazer. Apenas olham Sofia deixando o recinto. A confrontação foi um passo crucial em sua busca por justiça e pela restauração da integridade que foi despedaçada. Sofia se encontra novamente, mais forte do que nunca. Ela decide seguir em frente, deixando para trás o passado doloroso. Sofia segue para seu quarto deixando sua ex-família sozinha com suas consciências, se é que eles possuem uma. A família sai desolada, sem palavras, sem desculpas, carregando a culpa que era só deles. Passam-se alguns dias. O advogado de Sofia está cuidando de todos os trâmites para que ela tenha de volta tudo que lhe pertence. E Sofia decide recomeçar do zero, e o primeiro passo é vender a casa em que viveu com o traidor de seu marido e que carrega tantas lembranças. O jardim de Sofia é um oásis de tranquilidade, com flores coloridas e o suave murmúrio de uma fonte. Sofia está de pé, no centro do jardim, cercada pela beleza da natureza que contrasta com a tempestade que tem enfrentado. Ela respira fundo, sentindo a brisa acariciar seu rosto. A determinação brilha em seus olhos, uma chama queimando forte dentro dela. Sofia, para si mesma, com resolução, é hora de recomeçar. Com passos firmes, Sofia começa a percorrer o jardim, deixando para trás as sombras do passado. Cada passo é um símbolo de sua resiliência, um testemunho de sua capacidade de superar. Ela se aproxima da fonte e olha para a água que dança suavemente. Há uma serenidade em sua expressão, uma aceitação do que foi e uma determinação para o que virá a ser. Sofia, sussurrando, a vida continua. O sol brilha sobre ela, iluminando seu caminho. Ela se sente fortalecida, pronta para enfrentar o futuro com coragem e confiança. Sofia começa sua nova vida com determinação, cercada de apoio de amigos verdadeiros. Troca a grandiosa casa por uma casa menor e mais aconchegante. Com um jardim que não é um oásis, mas é um pequeno paraíso pronto para ser construído. A nova casa de Sofia é um espaço em branco, esperando para ser preenchido com novas memórias e experiências. Caixas ainda não desempacotadas preenchem o ambiente, mas há uma sensação de promessa no ar. Sofia está no centro da sala, observando ao redor com um misto de excitação e determinação. Ela sorri para si mesma, sentindo o peso das decisões que a trouxeram até ali. Sofia, com um sorriso confiante, pensa: este é o meu espaço. O começo de uma nova jornada. Com um sentido de propósito renovado, Sofia começa a desempacotar suas coisas. Cada objeto que ela retira da caixa é colocado com cuidado e consideração, como se estivesse construindo as bases de uma nova vida. Enquanto organiza suas coisas, ela encontra uma fotografia antiga de um momento feliz com sua família antes da traição. Ela a segura por um momento, deixando as lembranças fluírem, antes de colocá-la em um lugar de destaque, como um lembrete do que ela superou. Sofia passa pela sala, tocando cada peça de mobília como se estivesse se familiarizando com seu novo ambiente. Ela se sente como se estivesse recomeçando, não apenas em termos de espaço físico, mas também em termos de sua própria jornada pessoal. Sofia se move pelo apartamento, fazendo escolhas deliberadas sobre onde colocar cada objeto. A luz da noite brilha através das janelas, iluminando seu caminho. Sofia olha pela janela, para a cidade que se estende diante dela. Ela sabe que o caminho à frente será desafiador, mas está preparada para enfrentar cada desafio com a força e a determinação que descobriu dentro de si mesma. O renascimento de Sofia está em pleno curso, e ela está pronta para abraçar o que o futuro lhe reserva. Sofia encontra a paz ao decidir perdoar, não por eles, mas por ela. Ela percebe que o verdadeiro poder está em deixar o passado para trás. Sofia e Lúcia estão sentadas em uma cafeteria aconchegante, conversando em meio ao aroma reconfortante do café recém-preparado. As duas compartilham um momento de silêncio, absorvendo a atmosfera serena. Lúcia, com um olhar compassivo, diz: Sofia, sei que essa jornada tem sido incrivelmente difícil para você. Mas tenho refletido muito sobre o que aconteceu e sobre o fato de você tê-los perdoado. Sofia, olhando para a xícara, responde: Lúcia, pensei muito sobre o perdão.
Não para absolver o que fizeram, mas para liberar o peso que isso tinha sobre mim. O perdão é um presente que você se dá, Lúcia. É uma maneira de seguir em frente sem carregar o fardo da mágoa. E você me ajudou com isso. Sofia olha nos olhos de Lúcia, a gratidão brilhando em seus próprios olhos. Você tem sido minha rocha, Lúcia. Sua amizade tem sido um farol de luz durante esse tempo escuro. Lúcia, emocionada e sorrindo, diz que sempre estará ali para ela, que Sofia não está sozinha nessa jornada. Elas brindam com suas xícaras, um gesto de celebração pela força e pela amizade que as uniu durante esse processo de transformação. A cena termina com Sofia olhando para o café à sua frente, sentindo-se grata pelo apoio que recebeu. Ela sabe que o perdão é um passo importante em sua jornada de cura e renovação, e está determinada a seguir em frente com o coração mais leve. Sofia, agora é uma mulher renovada, começa a escrever um novo capítulo em sua vida, pronta para enfrentar qualquer desafio que o futuro possa trazer. O sol brilha sobre a casa renovada de Sofia, trazendo consigo uma sensação de renovação e esperança. As paredes recém-pintadas e o jardim bem cuidado são testemunhas do esforço dedicado de Sofia para transformar esse espaço em seu novo lar. Ela está parada na entrada, olhando para a casa com um sorriso de satisfação. A sensação de recomeço está no ar, e Sofia sente uma mistura de emoções, alegria, determinação e um toque de nostalgia. Sofia entra na casa, respirando o ar fresco e o perfume de flores recém-colhidas. Cada cômodo é um convite para novas possibilidades, um lembrete de que ela tem o poder de moldar seu próprio destino. Ela caminha pela sala de estar, tocando suavemente os móveis cuidadosamente escolhidos. Cada peça conta uma história de sua jornada de renovação, um símbolo tangível de sua capacidade de transformar a dor em força. Enquanto explora a casa, Sofia se depara com um cômodo especialmente significativo, seu escritório. As estantes estão preenchidas com livros que ela escolheu com cuidado, cada um representando uma fonte de conhecimento e inspiração para seu novo começo. Sofia, para si mesma, com gratidão, este é o meu espaço, onde o passado encontra o futuro. Sofia vai para o jardim, onde decide plantar as flores que comprou, cuidadosamente escolhendo cada uma com um propósito. Cada flor representa um novo começo, uma nova fase de sua vida que está pronta para florescer. A sensação de esperança e renovação é palpável, uma promessa de que o futuro de Sofia será moldado por sua própria determinação e força de vontade. Sofia está de pé no jardim, olhando para o horizonte com um brilho de determinação em seus olhos. Ela está pronta para enfrentar o futuro com coragem e confiança, sabendo que cada novo amanhecer traz consigo a promessa de um recomeço. Deixem nos comentários para mim e aí o que vocês acharam dessa história. Vocês se identificam com ela? Gostaram? Também deixa aquele like e se inscreva no canal. Obrigado pela audiência, e já vamos deixar também para você outro vídeo na tela com outra história que talvez você goste. Um abraço do Gustavo.